Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Tome seu assento e abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Hoje é o nosso domingo de Páscoa. O judeu chama essa festa a festa do Pêssar, que é a festa no dia que eles comemoram a libertação que Deus deu a eles do Egito e do poder de Faraó. E para nós é a Páscoa, o dia que nós comemoramos, o dia que o Senhor nos tirou do mundo e nos libertou do poder das trevas, amém? Então, desde já eu quero contar com a sua boa vontade, para que a gente possa fazer uma leitura um pouco mais extensa. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 28. Como é uma festa sobre a Páscoa, nós temos que entender o sentido da Páscoa, amém? Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, e nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias
não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim o fizeram. Amém? Meus irmãos, essa é a Páscoa. É a festa instituída pelo próprio Deus para que o seu povo celebre. E essa Páscoa, como eu havia dito, é celebrada pelos judeus como a festa do Pêssar, porque isso significa Pêssar, passar por cima, uma referência clara ao que houve naquela noite em que eles celebraram a Páscoa pela primeira vez. O impressionante dessa passagem é que a primeira Páscoa, ela é celebrada ainda no Egito. E é uma Páscoa que tem como finalidade a celebração da libertação do povo. Preste bastante atenção na simbologia dessa festa. Porque como é que você comemora a libertação, a liberdade, estando ainda preso, estando ainda supostamente sobre a tutela daquele que domina a sua vida? Porque eles não celebraram em Canaã. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Isso é um ato de fé, meus irmãos. Por que é um ato de fé? Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. Ainda estavam no Egito, mas a vitória já estava garantida no nome do Senhor. Porque foi o Senhor que prometeu. O Senhor diz: vocês vão celebrar a Páscoa aqui, mas fiquem sabendo que essa vai ser a primeira e última nesse lugar, porque não mais celebrarão neste lugar, porque eu estou tirando vocês daqui. Isso é poderoso da parte de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Porque todos os domingos e todos os cultos e todas as oportunidades que nós temos de ministrar a palavra de Deus, levar o Evangelho, que é a palavra de boa fé ou de boa nova, todas as vezes que nós fazemos isso, nós dizemos o quê? Que Cristo te libertou. E aí você olha e diz: mas irmão Carlos, eu ainda continuo nesse mundo, ainda continuo sendo tentado, eu ainda continuo sendo afrontado, eu ainda continuo vivendo dentro de um sistema maligno, de um sistema pecaminoso, que favorece tudo aquilo que não presta. Como é que Cristo me libertou? Isso é um ato de fé. É saber que mesmo estando inserido neste lugar, nós não pertencemos a este lugar. A vitória já está certa no nome de Jesus. E aqui ele chama o povo para celebrar essa Páscoa, essa festa. E essa festa ela tem
algumas coisas particulares. As dimensões que essa festa tem são dimensões que nós devemos explorar e trazer como princípio para a nossa vida. Porque nós não percebemos, meus irmãos, mas preste bastante atenção, o mundo, ele tem um sistema. Quando a gente fala de sistema, às vezes parece uma palavra muito abstrata que não quer significar muita coisa, mas tem um sentido. Por exemplo, quando você fala de um sistema de computador ou um sistema de um aparelho como um telefone, o que é o sistema? É uma estrutura que permite você acessar ou utilizar determinadas ferramentas. Sem esse sistema, não tem como fazer o funcionamento do computador, não tem como você acessar, por exemplo, os aplicativos do seu smartphone. Você precisa desse sistema operacional, que é o que te garante a permissão ou a possibilidade de fazer o uso daquilo que existe. Quando a gente diz que o mundo ele tem um sistema, é que ele tem uma estrutura, e essa estrutura organiza todas as relações sociais, relações econômicas e de todas as naturezas. E esse sistema do mundo é regido por um princípio maligno. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz com o maligno, caído está com o maligno. Isso quer dizer que ela pertence, em aspas, ao maligno por um momento. E o homem, ele reproduz esse pensamento, essa estrutura, sem se perceber, e aos poucos, nós como igreja do Senhor, também reproduzimos coisas que não são coisas nossas, que não são coisas que nos convêm, que não são coisas que fazem parte da nossa identidade como cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que há uma celebração de Páscoa, o que é que nós encontramos na internet, o que é que nós enxergamos ou assistimos na TV, o que é que nós percebemos no comércio? Sempre um estímulo ao consumo, sempre um estímulo a determinados objetos, símbolos que não são os nossos símbolos. Lendo essa passagem aqui, a passagem da Páscoa, eu pergunto, você viu em algum momento o texto falar de algum coelho? E um coelho que bota ovo de chocolate? Pelo amor de Deus. Você diz que não acredita em Papai Noel e ainda compra ovo de chocolate? Pelo amor de Deus, não existe um negócio desse. Nada contra o pessoal que faz o ovo de chocolate. Eu, particularmente, gosto pouco de chocolate, mas eu aprecio um bom chocolate. Mas o problema não está nele, não está no chocolate em si. Sei como chocolate, a forma que ele tem é indiferente. O problema é que, sem nos apercebermos, nós deixamos que o mundo vá ditando para nós o que é a Páscoa, o que é o Natal, o que é o Ano Novo e as outras festas que nós, cristãos, deveríamos celebrar segundo a palavra de Deus. Porque se nós não nos apercebermos, irmãos, como é que a palavra de Deus estabelece os princípios, como é que ela estabelece as festas, nós deixamos aos poucos o mundo nos moldando segundo a sua própria vontade e o seu interesse. Mas o apóstolo Paulo diz que pelo fato de nós termos uma nova consciência, termos passado por um processo de transformação, nós não devemos nos conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então nós não devemos nos moldar ao mundo. O homem pode pregar, o homem pode ensinar que Páscoa tem a ver com chocolate, com coelho, por causa disso, daquilo, outro, mas nós temos que nos estabelecermos, fixarmos aquilo que de fato é a nossa Páscoa. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 5, ele vai dizer que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. É Ele sim, não é o chocolate, não é o coelho, não é o que o mundo nos oferece como proposta de festa. É o que a palavra de Deus estabelece como princípio para a nossa vida. E a Páscoa ela tem 4 dimensões. A primeira dimensão dela é a dimensão da coletividade. Porque no verso de número 3, no verso de número 6 e mais outros versos, você vai ter uma convocação solene.
A palavra de Deus diz que Deus fala a Moisés e Arão para que convoque toda a congregação. E uma vez reunida a congregação, o que é que ele vai fazer? Ele vai instituir o que eles devem fazer. Essa é a primeira dimensão, a dimensão da coletividade. Então preste atenção, porque essa festa, ela representa princípios e valores de nós como igreja do Senhor. A igreja não é um indivíduo. A igreja, como diz o apóstolo Paulo, é um corpo. E esse corpo, ele não pode estar dividido, separado, esquartejado. Esse corpo, ele tem que estar reunido. E essa é a primeira dimensão, a dimensão da congregação, porque não existe crente fora da igreja. O crente, o cristão, a igreja do Senhor é formada e constituída por muitos membros. Mas esses membros não vivem separados do corpo, eles vivem enxertados no corpo. Eles fazem parte, é uma extensão do corpo. Entenda isso, porque eu fico decepcionado, às vezes eu fico até querendo entender. Tem pessoas que a gente convida, vem até a igreja, aceita e diz: eu aceitei a Jesus e tal, mas eu não sei se eu vou ficar na igreja não. Eu digo: não tem problema, minha irmã. Não tem problema, eu não ganho alma para a aliança com Deus, eu ganho alma para Jesus. Eu prego a Cristo, e esse vivo e ressurreto. Se você vai ficar aqui, maravilhoso, é uma grande alegria recebê-lo como membro dessa igreja. Tenho todo prazer de tê-lo como irmão nessa igreja. Mas se você se sentir mais à vontade em qualquer outra denominação, você também está abençoado e livre para ir. Nós não temos esse preciosismo, nem dizemos que não há salvação fora da aliança com Deus. Não, não dizemos isso, pelo contrário. Nós dizemos que Cristo é quem salva. E aonde você vai servir é uma escolha sua. Se você escolheu servir a Cristo nessa igreja, honra e glória ao Senhor Jesus, porque você foi escolhido para servir aqui conosco. É uma maravilha. Mas veja só, a pessoa vai e diz assim: na verdade, eu não sei nem se eu vou ficar. A verdade é o seguinte: eu nem preciso me congregar, porque aonde eu estiver, Deus está comigo. E ela acha que longe da igreja, fora da igreja, ela pode continuar servindo a Cristo, amando, servindo Ele com todo amor e carinho. Não pode, irmão, não pode, porque não foi assim que Deus estabeleceu. Eu sei que você pode pensar assim, eu sei que você pode querer fazer assim, mas não tente inventar a roda já foi inventada. Deus é quem estabeleceu os princípios, e quando você chega em um determinado lugar, se você vai, por exemplo, para uma repartição, se você vai para uma instituição, seja ela qual for, lá existem regras, lá existem princípios, lá existem valores, uma missão, e você é que deve se subordinar, se sujeitar àqueles princípios, se você tem o interesse de permanecer naquele lugar. Porque se você não tiver interesse, não tem problema. Agora, veja a mentira que o inimigo ele vai colocando na mente das pessoas, dizendo o seguinte: não, você não precisa estar aqui todo domingo reunido aqui. Não, precisa não. Você é a igreja. Aonde você estiver, o Senhor está lá contigo. Então, se você estiver lá na praia, Jesus está contigo. Se você estiver lá na festa, Jesus está contigo. O importante é que você não esteja bebendo, que você não esteja se prostituindo. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja no conjunto, na congregação, no corpo. E por que é um corpo? Porque todo membro tem uma função. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, você lá na sua casa, você lá na praia, como é que você vai atender às necessidades dos seus irmãos? Porque a mente da pessoa é que ela vem aqui para ser servida. Eu quero que o Senhor alivie o meu coração está tão angustiado, e Jesus alivia. Eu estou tão triste, e o Senhor te alegra. Mas veja só, Ele faz tudo isso com um propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus te alegrar, o propósito de Deus te fortalecer, o propósito de Deus te enriquecer, o propósito de Deus te dar inteligência, é para que você sirva a igreja do Senhor.
É talentos que o Senhor distribui para que nós possamos, para a honra e glória dEle, servirmos melhor ao nosso próximo. Então, eu fiquei pensando, em vez ou outra eu me pego nisso, eu digo, rapaz, eu não sei por que eu fui inventar de querer ser pregador. Porque penso numa responsabilidade, viu? É um negócio muito difícil, meu irmão. Pastor brincando aqui, dizendo, rapaz, eu não vou pregar não, porque senão ele vai ficar com raiva. E eu já fiquei com raiva. E não foi dele não. Foi no começo da fé, eu me lembro, o pastor César me deu a primeira oportunidade para ministrar, ele disse, tu vai pregar tal dia. Naquela época ele era bondoso, ele me dava 15 dias para eu me arrumar um sermão. Hoje em dia ele me liga no sábado à noite, irmão Carlos, amanhã é tu. Eu digo, rapaz, tu ainda diz que é crente. Isso dá muito trabalho a Jesus, viu? Amém, amém. Obrigado pela nossa amizade. E aí ele me deu esse prazo. Aí eu pedi ao Senhor, fui orar, buscar a Deus. O Senhor me deu uma palavra, ó. E eu morto de feliz, porque eu já tinha um sermão prontinho. No domingo, e ele me chamou para pregar na terça. No domingo o pastor vai lá e prega tudo aquilo que eu tinha anotado. Rapaz, parecia uma coisa. Eu digo, rapaz, não é possível. Aí eu fiquei com raiva de Deus, porque ele não sabia o que eu ia pregar. Ele não tinha visto o sermão. Eu digo, foi Deus que deu para ele. Do jeito que deu para mim, deu para ele. Do mesmo jeito, sem cair uma vírgula. Eu digo, rapaz, é demais. Aí eu ficava lá ouvindo ele ministrar. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, tomara que ele não fale disso. Rapaz, eu fechava a boca como falava. Eu digo, não, mas esse versículo aqui, Deus cobre a visão dele para ele não falar nada. Ele falava. E falava do jeitinho que eu tinha organizado. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu voltei para casa indignado. Naquela época eu só tinha uma bicicletinha e um sonho, como diz a história. Uma bicicletinha, um sonho, a mulher e uma menina para levar. Ainda tinha aquela bicicleta da antiga, né? E aí você tinha as cadeirinhas, porque hoje em dia eu vi a mulher carregando um menino outro dia numa cadeirinha, deu eu vontade de ir sentado na cadeirinha. De tão confortável, tão arrumada que a cadeirinha. Naquela época eram as cadeiras réas de ferro, passado uma liga réia. Meu Deus do céu, aquilo ali maltratava tanto a menina gorda, pesada. Pobrezinha não passava as pernas dentro daquele negócio. Vez ou outra enganchava o pé na bicicleta, era um sufoco, uma tristeza. Mas eu estava vindo, vinha todo o culto, não faltava um. Porque não era tribulação, não era dificuldade que ia me apartar do amor de Cristo, amém? Nada pode nos apartar, meus irmãos. E aí, eu digo, rapaz, tem condições não. Voltei empurrando essa bicicleta para a mulher, e eu ia budejando, dizendo à mulher, digo, rapaz, Deus não quer que eu pregue não. Não, esse negócio desse ministério aí de ministração e tudo é só coisa da minha cabeça. Deus não quer que eu pregue não. Dei a palavra todinha para aquele bicho velho. Agora, inventando de ser barbudo igual eu. Bicho velho invejoso. Eu disse a ele, rapaz, chegar um momento nós vamos se encontrar lá na frente. Porque o senhor está deixando a barba crescer e eu estou perdendo o cabelo. Aí ser dois careca barbudo aqui, tranquilo. Aí a minha esposa, não, meu filho, mas se Deus lhe deu a palavra, Ele vai lhe dar outra. Aí eu cheguei em casa e digo, é mesmo. Se Deus me chamou para esse negócio, Ele há de se responsabilizar. Se Deus te deu um ministério, meu irmão, saiba que tudo depende dEle. A nós cabe apenas sermos fiéis. Como diz a palavra de Deus, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, que Ele possa nos encontrar como dispenseiros fiéis, que serviu com aquilo que Ele nos deu, e com aquilo que Ele nos deu nós possamos servir a muitos. E o Senhor me deu outra palavra, e tem me dado sempre uma palavra para compartilhar com os irmãos e para a edificação da igreja do Senhor. Todo conhecimento, toda sabedoria que o Senhor tem me dado, e não é fruto do meu esforço, é graça de Deus, tudo isso Ele tem me dado para que eu possa abençoar e aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Do mesmo jeito Ele te deu um ministério,
A uns ele deu o ministério do louvor, a outros ele deu o ministério da palavra, o ministério da ciência, da profecia, da administração, do aconselhamento, da oração, da intercessão. Todo cristão recebeu o ministério da parte de Deus. Irmão Carlos, eu não recebi nenhum desses, mas há um ministério que o apóstolo Paulo diz que foi dado a todos os cristãos, que é o ministério da reconciliação. Todo cristão é um embaixador de Cristo, e aonde você estiver, você está lá, saiba, com um propósito. O seu propósito é levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. É olhar para aquela pessoa que está passando por uma crise e dizer: há uma solução para a tua vida. E a solução é voltar-se para Cristo. Volta hoje, não deixa para amanhã. É esse o teu ministério: levar a reconciliação a todo homem, a toda mulher, a toda criatura. Amém? Essa é a primeira dimensão que a Páscoa nos chama a atenção, é a dimensão da congregação. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos, e nós temos que estarmos reunidos para o aperfeiçoamento. Porque eu aprendo muito, como eu dizia o pastor César, ele mandou umas fotos, rapaz, mandou umas fotos essa semana, tem esse negócio de Instagram, thumb, não sei o que, né? Que aí vai recordar coisas antigas, aí mostra a foto da gente, rapaz, o pessoal nem conhece. Isso aqui é o irmão Carlos, magro, rapaz, parecendo uma vassoura. E aí, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu dizendo a ele, nós melhoramos muito, tanto na aparência, como nós melhoramos também nas atitudes, porque o Senhor vai nos moldando. Nós vamos sendo moldados, mas nós não somos moldados fora da igreja, não. Nós somos moldados dentro da igreja. Porque é dentro da igreja que nós aprendemos a desenvolver a paciência. É aqui dentro da igreja que nós aprendemos a desenvolver a tolerância. É aqui dentro da igreja que nós aprendemos a compartilhar com os irmãos, a sermos educados, a pensar mais no outro do que em nós mesmos. É na igreja, é no corpo. Por isso que a função do corpo é importante e os membros têm que estar reunidos. A palavra de Deus chama isso de congregação ou de reunião solene. Essa reunião maravilhosa, meus irmãos, que não pode ser com falsidade, que não pode ser com mentira. Você pode até ficar chateado com algum irmão em algum momento. Às vezes a gente fica, o irmão me tratou de maneira grosseira, ou então disse uma coisa que eu não gostei. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós temos que buscar reconciliação, chegar para o irmão, e se ele é crente, você vai chegar e dizer: irmão, eu fiquei magoado, fiquei triste com o que aconteceu, assim, assim, assim. E se ele for um servo de Deus, ele vai reconhecer seu pecado, pedir perdão, e nós vamos continuar caminhando juntos, amém? A segunda dimensão é a dimensão particular, porque à medida que a Páscoa é aplicada ou ensinada a toda a congregação, é os indivíduos em sua particularidade que devem aplicar esse ensinamento. Porque ele vai dizer: olha, cada um de vocês vai escolher um cordeiro e vai sacrificar esse cordeiro para ser assado, para ser comido. Mas se o cordeiro for pouco, ou na verdade se o cordeiro for muito para uma pequena família, você chama o seu vizinho para vocês comerem juntos. E aí, quem faz isso? É o coletivo? Não, é o individual, é cada um de nós. E aí é o que eu digo, que há uma segunda dimensão da Páscoa, que é a dimensão da individualidade. Nós somos corpo, mas nós também somos um membro, e cada membro tem uma função específica. Nós temos a responsabilidade como igreja, mas nós também temos uma responsabilidade como cristão, como pessoa. A palavra de Deus diz que aquela alma que pecar, essa é que vai perecer, essa é que vai morrer. Então, não pense que o fato de estarmos apenas aqui dentro desse ajuntamento, reunido nesse grande grupo, desse corpo, vai lhe garantir a salvação. O que lhe garante a salvação é a graça de Deus e a sua obediência aos princípios e mandamentos do Senhor. É você fazer a sua parte. É quando a gente prega, por exemplo, ensinando que Deus é soberano. E existe a soberania de Deus. E a soberania de Deus diz que não cai uma folha sem a permissão dEle. Que não cai um fio de cabelo sem a permissão dEle.
Deus está no controle de todas as coisas, mas também há responsabilidade humana. Há a soberania de Deus, mas há também a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana é quem? É a minha. Deus dá o princípio, o mandamento, mas cabe a cada um de nós obedecermos, aplicar. E aí, tem uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que nós só podemos saber se a palavra de Deus realmente é fiel se nós aplicarmos, se nós vivermos ela. Se você quer saber se essa palavra é verdadeira, viva, aplique. E eu lhe pergunto, depois que você aplicar, eu lhe pergunto se vai ter uma diferença. Como assim uma diferença? Uma diferença de resultado. A palavra de Deus vai dizer que você deve fazer tal coisa para alcançar tal coisa. E se você fizer e alcançar uma coisa totalmente diferente daquilo que ela disse, aí realmente essa palavra não é digna de confiança. Mas se ela alcançou o alvo ao qual ela se propôs, essa é a palavra digna de toda confiança. A palavra de Deus diz, irmãos, que da onde é que vêm as nossas lutas? As nossas lutas não vêm de incoerências da palavra de Deus, pelo contrário. A Bíblia diz que as nossas lutas, as nossas perturbações, as nossas dificuldades, vêm da nossa carnalidade. Vem do fato de nós desejarmos coisas que não nos trazem o bem, que não é da vontade de Deus. É daí que vem as nossas inquietações. É porque nós estamos constantemente lutando contra essa natureza carnal que há dentro de nós. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas o Senhor está dizendo, tem que ser desse jeito que eu estabeleci. E é por isso que nós enfrentamos lutas. Porque nós não queremos nos conformar à vontade de Deus. E quando nós não nos conformamos à vontade de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade, nós negamos o senhorio de Cristo sobre nós e dizemos para Ele que Ele não sabe como devemos comungar, caminhar, e nós sim é que sabemos todas as coisas. A responsabilidade de servir a Cristo é uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade pessoal. E isso aqui nos chama a atenção para uma coisa importante. Saiba de uma coisa. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando nos tragar. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos enfrentar lutas, tribulações, perseguições. Tudo isso está na palavra de Deus. Mas nada disso é motivo para você abandonar a sua fé. Nada disso. Eu deixei de ir para a igreja por culpa do fulano de tal. Porque ele disse uma coisa, me entristeceu. Isso não é motivo. Deixei de ir para a igreja, eu deixei de ser crente porque estava muito difícil, e aí eu tinha que ter outras oportunidades, eu tinha que sair daquele lugar, porque ali eu estava atrasado, eu precisava. Isso não é motivo. Você nunca poderá comparecer diante de Deus e dizer, eu deixei o Senhor por conta de fulano, cicrano ou beltrano, ou por conta disso, daquilo ou daquilo outro. Nunca. Um dia nós vamos prestar conta diante de Deus e ninguém poderá dizer isso diante de Deus. A culpa é de fulano. A Bíblia diz que quando Caim mata Abel e Deus comparece para prestar contas, Caim vai dizer o quê? Vai tentar se sair. E o Senhor diz uma coisa importante para Caim que vale para nós ainda hoje. O pecado, ele está à porta. Cabe a ti resistir. Não abra mão da sua coroa por nada, meu irmão. A coroa que já está garantida. Sabe o que é isso? Quando o pastor disse aqui, nós somos mais do que vencedores. A vitória já está garantida. Só que às vezes você está na caminhada para chegar na linha de chegada, só que aí você já está cansado, já está fatigado,
já está pensando em desistir. Mas quando você estiver pensando em desistir, lembre, a vitória já é sua, no nome de Jesus. É só perseverar, meu irmão. É só perseverar. Você não vai conquistar, ela já foi conquistada. Ele está só te esperando para te entregar. Amém? Por isso que não abra mão. Ah, me entristeceu, eu fiquei assim, assim. Se recupere. Busque em Deus as suas forças. Peça ao Senhor para te renovar. Porque a Bíblia diz que o justo pode até tropeçar e cair, mas não ficará prostrado. É o Senhor que nos sustenta, meus irmãos. Continue a jornada. E essa jornada é só você que pode fazer. Os irmãos podem ajudar, mas se você desistir, se você decidir no seu coração a não mais fazer parte, o que é que nós podemos fazer? Não podemos fazer muita coisa. Mas enquanto você quiser perseverar na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, saiba que aqui você vai encontrar pessoas para carregar o fardo junto com você, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, porque essa é a função da igreja, amém? A terceira função, ou a terceira dimensão aqui, é a dimensão simbólica da Páscoa. Porque na Páscoa, constituída e instituída, na verdade, por Deus, Ele decide estabelecer um cordeiro como símbolo máximo da Páscoa. Esse cordeiro, ele tinha uma tríplice função. Rapaz, esse negócio aqui tá embaraçoso. A tríplice função do cordeiro era: primeiro, esse cordeiro ele servia como sacrifício. Segundo, o sangue do cordeiro servia como proteção. E terceiro, a carne do cordeiro servia como alimento. Então, a tríplice função do cordeiro é a tríplice função de Cristo para nós. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, ele traz à nossa memória justamente esse cordeiro pascual. Esse cordeiro que morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. E que o seu sangue nos dá a proteção, que nos purifica e que nos marca. Porque ele nos marca. O sangue de Cristo, ele nos dá uma marca que nos diferencia de todo mundo. Veja só, a igreja do Senhor, ela não é reconhecida pela vestimenta, pelo o ambiente a que ela se reúne. Porque tem outros templos aí, eu percebo que o pessoal entra, e aí eles entram numa igreja evangélica, eles entram em uma outra denominação que não é cristã, e eles não conseguem discernir a diferença de igreja do Senhor e um templo de uma seita ou de qualquer outro grupo ou denominação. Eles não conseguem perceber isso. Por quê? Porque eles se apegam à estética, ao visual, ao aparente. Mas a palavra de Deus diz que Deus não vê o aparente. Esse é o diferencial. E o que é que Deus vê quando Ele olha para a sua igreja? Ele olha pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. E não é isso, não é coisa da minha cabeça, não é eu que inventei. Está lá no livro de Apocalipse. Quando João vê uma multidão chegando e ele pergunta: quem são esses? E a resposta é: são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o povo marcado pelo sangue, meu irmão, que foi lavado por esse sangue. Mas o corpo de Cristo também é alimento para a nossa alma. É numa noite de Páscoa que o Senhor decide celebrar a sua última ceia com os apóstolos. E ali ele vai partir o pão dizendo: esse é o meu corpo, tomem e comam do meu corpo. E é ali que também ele vai levantar o cálice e dizer: esse é o meu sangue, tomem e bebam. Por quê?
Porque este corpo e este sangue representam a nova aliança. O cordeiro naquela noite foi preparado para ser morto na cruz do Calvário, para nos garantir mais uma vez a salvação. A Páscoa, celebrada aqui do capítulo 12, é uma representação daquilo que nós vivemos na cruz do Calvário. Cristo, Ele não só encarnou a Páscoa, como Ele é a nossa Páscoa, e nada substitui a pessoa de Cristo como sendo a pessoa central da nossa salvação. Para finalizar, o livro de Êxodo, o tempo já foi, é assim chamado porque ele descreve as saídas. Como assim as saídas, irmão Carlos? O livro de Gênesis é chamado de Gênesis ou de princípios, porque ele fala de os princípios, o princípio da criação, o princípio da humanidade, o princípio do culto, o princípio da salvação, o princípio de várias coisas, o princípio da formação do povo de Israel. E o livro de Êxodo, ele fala pelo menos de duas saídas. A primeira saída é a saída do povo do Egito para a terra prometida. A segunda saída é a saída ou a retirada do Egito de dentro do povo. São duas saídas distintas. Deus tira o povo do Egito e depois vai tirar o Egito de dentro do povo. Para prestar atenção, porque isso aqui é importante. Alguém pergunta: irmão Carlos, a gente vê todas aquelas pragas, toda aquela luta, será que Deus precisava fazer tudo aquilo para poder tirar o povo? Não. É tanto que a gente fica imaginando assim, no final dos tempos vai haver uma grande luta, Armagedon, aquela disputa. Não tem disputa, não tem disputa. A Bíblia diz que Deus pode acabar com o inimigo com o sopro da sua boca. O sopro. Como é que vai ter luta se ele acaba com o sopro? Não tem. Então, se ele podia tirar o povo assim, no estalar de dedos, por que ele fez tudo aquilo? Para tirar o Egito de dentro do povo. É uma construção, meu irmão, é um processo. Tirar o povo era fácil. Dali do Egito para Canaã são poucos quilômetros. Dá para fazer o percurso tranquilo. Tirar aqui e levar é coisa fácil. Mas o Senhor queria tirar o Egito de dentro do povo. E para isso ele vai começar a enviar as pragas para mostrar que o Egito, aquele Egito daquela época, que se achava a maior potência do mundo, não é nada diante de Deus. E ele começa a humilhar os deuses do Egito para mostrar que só há um Senhor, que só há um Deus. E que todos aqueles outros deuses são falsos deuses, que não têm poder nem para salvar, nem para proteger, nem para garantir vitória a ninguém. Deus começa um processo de tirada do povo do Egito e do Egito de dentro do povo. Isso, meus irmãos, representa nós como igreja também do Senhor. Por quê? Porque é um exercício duplo. Deus vai nos tirar deste mundo. Não é agora, mas Ele vai nos tirar. Porque a Bíblia diz que a última vez que Ele falou com os apóstolos, Ele disse: eu vou preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. O lugar está preparado. Mas antes dele nos tirar deste mundo e nos levar para a Nova Jerusalém, Ele tem que tirar de nós o mundo. Os nossos pensamentos mundanos, as nossas ideias mundanas, os nossos interesses mundanos, tudo isso Deus tem que tirar. E como é que Ele tira? Com um processo. Deus demorou 40 anos, meu irmão. Se fosse para dar a volta no mundo, esse povo tinha dado. Imagine sair do Egito para Canaã, que era um passo muito pequeno. Por que eles levaram isso tudo? Um processo. Havia necessidade de tirar de dentro do povo o desejo pelo Egito, porque havia o desejo pelo Egito. Os irmãos lembram que na primeira dificuldade que o povo passa, quando sai do Egito,
o que é que eles pensam? Vamos voltar. Primeira dificuldade, ele disse: Moisés, ei, vem cá, diz uma coisa, quer dizer que tu tirou nós do Egito para nos matar aqui no deserto? Foi para isso que tu fez essa crueldade? Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, com toda a ruindade lá no Egito ainda era melhor, porque pelo menos a gente podia comer cebola e sentir o cheiro da carne na panela dos egípcios. Pelo menos isso nós tínhamos. Está lá no texto, o povo murmurando. Deus está dizendo: olha, eu estou levando vocês agora para uma terra que mana leite e mel. E o povo está pensando o quê? Em voltar para o Egito. Por quê? Porque lá é mais fácil. Eu sei que eu estou pregando aqui e tem gente pensando em voltar para o Egito, porque é mais fácil. Lá você não tem acusações, porque você já está no mundão, você já está fazendo aquilo que todo mundo faz, ninguém vai te acusar, você imagina, vai ser mais fácil. Eu não preciso ficar preso a certos princípios, a regras morais, éticas que o cristianismo estabelece. Lá no mundo é mais fácil, lá no mundo eu posso fazer o que eu quero, lá no mundo eu posso namorar com quem eu quiser, lá no mundo eu posso beber o que eu quiser, lá no mundo. É isso que o Senhor tem tentado tirar de ti, o desejo pelo mundo. Porque, meus irmãos, ninguém pode herdar a morada eterna com desejo nas coisas terrenas. Ninguém pode adentrar ao céu de glória se o coração ainda está preso nas coisas deste mundo. Meus irmãos, o céu não foi preparado para qualquer um. O céu foi preparado para aqueles que almejam a glória de Deus. Se você está querendo enriquecer, sem problema nenhum. Se você está querendo construir o seu castelo, o seu império, neste mundo, sem problema nenhum. Mas o céu não é para você. O céu é para aqueles que almejam ter um encontro genuíno com Jesus. É pessoas que estão, sim, vivendo muito bem aqui, mas que estão dizendo: Senhor, eu te agradeço pela casa boa que tu me deu, eu te agradeço pelo automóvel que tu me concedeu, eu te agradeço pelo emprego, eu te agradeço pela administração, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Mas se o Senhor voltar hoje, eis-me aqui, preparado. É gente que não está apegada a essas coisas, meus irmãos. É gente que tem coisas, mas que não é tido por elas, que elas não dominam ele. As coisas são para nos servir e não nós servirmos a elas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. A Páscoa, para finalizar, ela tinha toda uma mesa preparada, tinha o sacrifício do cordeiro, e a festa, como eu havia dito, não é celebrada com chocolate. É celebrada com o quê? Com ervas amargas. Por quê? Porque o Senhor já estava prevendo o que viria no futuro. Ele diz: um dia os vossos filhos perguntarão: que culto é esse? E vocês, olha a responsabilidade de cada um, vocês vão responder para eles: essa é a Páscoa. Nós comemos ervas amargas para nos lembrarmos do amargor do mundo, do Egito. Nós sacrificamos esse cordeiro para lembrarmos que o sacrifício do cordeiro é que nos garantiu a salvação. Nós comemos pães sem fermento para lembrarmos que nós temos que tirar de nós todo o orgulho, tudo aquilo que leveda a massa, tudo aquilo que faz a gente inchar. Tudo isso estava ali. Para quê? Com um propósito. E o propósito era ensinar as próximas gerações. Tudo isso, meus irmãos, que eu preguei nessa tarde aqui, já começo de noite, é para que você entenda qual é o propósito da Páscoa, para que é que ela serve, e para que você possa ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que eles possam guardar esses mandamentos, guardar esses princípios, para que eles não possam se confundir com as coisas do mundo, mas para que eles saibam que em Cristo nós temos uma identidade específica e nós não trocamos a nossa identidade por aquilo que o mundo oferece. Amém?
Vamos encerrar orando ao Senhor. O ministério ainda vai louvar? Se vocês tiverem coragem, porque 7h30, o pessoal começar a apedrejar, eu não digo nada, né? 6h30, pois é, vai dar 6h30. Eu fico com pena das irmãs que estão lá em cima cuidando das crianças. Vocês não estão sofrendo nada, tudo sentadinho aí, ar-condicionado, só ouvindo. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de... Declara, igreja. Oh, quão lindo esse nome é, oh,
Meus queridos irmãos, essa é a nossa Páscoa. E assim como a primeira Páscoa ela foi celebrada entre lutas, disputas, dificuldades, muitas vezes nós chegamos aqui no culto também com muitas lutas, dificuldades internas, externas, tristeza, sentimento de desistir, de abandonar. Eu sei que as lutas são várias. Quando a gente aceita Jesus, a gente assume um compromisso. E quando a gente assume esse compromisso, a gente também assume uma responsabilidade, a responsabilidade de abrir mão de certas coisas. E no começo isso incomoda, isso traz perturbação. Às vezes você está habituado a tomar café e aí decide largar. E no começo é difícil. Você sente dor de cabeça, sente tontura. Os primeiros dias são os mais difíceis. Mas depois você vai se habituando e daqui a pouco você consegue viver tranquilamente sem aquilo. Quando a gente aceita Jesus, as coisas ainda nos incomodam porque está enraizado dentro de nós. Mas aí o Senhor começa um processo de limpeza, de purificação. E no começo incomoda. No começo traz perturbação, dor, tristeza. Mas isso é o Senhor te limpando. E a Bíblia diz que Ele vai te limpar para que você produza mais frutos. Que os frutos que você tem depois da limpeza vão se multiplicar. Então não desista, não abandone. Eu sei que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Mas lembre-se, o maior sacrifício quem fez foi Jesus. Quando deu a sua vida por amor de nós. E aí, para nós, o que resta é coisa muito pouca. Como diz o apóstolo Paulo, não veio sobre vós tentação que não podeis suportar, mas fiel é Deus que com a tentação também dá o escape. Então não desiste, fique firme e aproveite a Páscoa que o Senhor preparou para a tua vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.